das vezes que eu preguei aqui na terça-feira, eu falei sobre os segredos da jabuticaba. Só que eu falei que tinham 6 segredos da jabuticaba. A Érica ficava assim, caramba, me conta quais são esses segredos, eu quero saber. E eu compartilhei os 4 primeiros, e hoje eu quero compartilhar os 2 últimos. Mas como se você não esteve... Coloca para mim, Marquinhos. Se você não esteve aqui nas últimas semanas, eu vou te falar quais são. Se você esteve, eu vou te lembrar quais são. O primeiro segredo que eu disse é que as jabuticabeiras não produzem frutos sozinhas. Primeiro segredo da jabuticaba que se aplica à nossa vida, eu estou relembrando aqui alguns pontos, eu dividi em 3 partes. A primeira parte é plantar sementes, e o primeiro segredo é que as jabuticabeiras não produzem frutos sozinhas. Não é verdade? Pastor que me contou esse segredo, tá, gente? Deixa eu contar o segredo. Pastor que contou esse segredo. Porque se você planta uma jabuticabeira sozinha, ela pode até dar alguns frutos. Mas se você planta ela do lado de outras, ela vai produzir uma colheita muito grande de frutos. Então, se você tem uma jabuticaba na sua casa e ela nunca dá frutos, pode saber que é porque ela está plantada sozinha. Então, plante outra do lado que você vai colher, vai ter uma fartura de frutos nessa árvore. E aí eu falei de 2 coisas, que frutos têm a ver com decisões. E eu falei sobre oração e sobre fé. Oração e fé, elas dão frutos sozinhas? Sim. Mas quando elas estão conectadas, quando elas estão juntos, elas dão muito mais frutos. E eu usei o exemplo desses 2 frutos que precisam andar juntos, a oração e a fé. Da mesma forma, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, aleluia. Mas nós precisamos um do outro. Eu posso dar frutos? Claro, eu nasci para dar frutos. Mas eu vou dar muito mais frutos se eu estiver conectada a outras árvores. Você vai dar frutos, mas se você estiver conectada a outras pessoas, você vai dar muito mais frutos. Então esse foi o primeiro segredo. Segundo segredo, se você perdeu e quiser saber mais fundo, tem no YouTube, você pode procurar. Só estou lembrando para as pessoas saberem. Segundo segredo, quem lembra? Esse segredo era novidade. Segundo segredo é que as jabuticabeiras são árvores exclusivas de qual terra? Do Brasil. As jabuticabeiras são árvores exclusivas do Brasil. Você não acha ela em outro lugar. Porque é um privilégio que Deus deu pra gente. Não, volta aí, calma, não cheguei ali ainda não. As jabuticabeiras são árvores exclusivas do Brasil. E eu li aquele versículo de 1 Pedro 2,9, que nós, porém, somos gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nossas terras, os nossos frutos, as nossas sementes, têm que ser de propriedade exclusiva de Deus. Se as nossas terras não forem de propriedade exclusiva de Deus, elas não vão dar frutos. Assim como as jabuticabeiras só dão frutos no Brasil, nós só vamos dar frutos se estivermos conectados na terra do Senhor. Nós só vamos produzir frutos se nós estivermos ligados à videira. João 15 diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós só produzimos frutos se nós estivermos conectados e afundados, alicerçados em uma terra. E essa terra tem que ser o Senhor. Esse foi o segundo segredo do primeiro dia. O segundo dia, eu falei sobre a segunda parte. Pode passar, agora você pode passar. A segunda parte de um fruto é que você tem que esperar as raízes crescerem. Esperar as raízes crescerem. E aí o terceiro segredo que eu compartilhei, rapidinho aqui, foi: as jabuticabeiras demoram em média de 10 a 20 anos para frutificarem. Tem essa, né? Se você planta um pé de jabuticaba hoje, você só vai colher no mínimo daqui 10 anos. É necessário um tempo de espera. E aí eu falei sobre o tempo de espera. Que às vezes nós plantamos, eu não sei se você já plantou, eu usei esse exemplo, não sei se você já plantou feijão no algodão quando você era pequeno. Eu não tinha paciência de esperar crescer. Eu colocava o feijão, cadê, vai crescer esse negócio? Não, eu não tinha paciência. Porque, né? E hoje em dia a nossa geração, essa geração fast food, né? Tudo que é para ontem. Você vai no restaurante, se não é para ontem,
Você vai no restaurante, piada interna. Você vai no restaurante, se você não é atendido, tipo, em 5 minutos, você já fala, aquele restaurante é ruim, aquele negócio não presta, não vale a pena ir naquele lugar, porque hoje a gente quer muitas coisas para ontem. E com o Senhor não é assim. Tem coisas que vão acontecer imediatamente. Tem coisas que vai ser necessário o tempo de espera. E eu usei o exemplo de uma grávida. Uma grávida, quando ela recebe a semente, ela não nasce a criança no outro dia. É necessário um tempo de preparação, não só para ela, não só para o bebê, mas inclusive também para as pessoas que estão ao redor dela. Porque as pessoas também vão receber um bebê novo. Então é necessário tempo de espera. Não é fácil o tempo de espera, é uma das coisas mais difíceis para nós cristãos e para todo mundo. Mas é necessário. Então, nós precisamos esperar. E a jabuticabeira nos ensina isso. Que ela demora, em média, de 10 a 20. Tomara que não seja de 10 a 20 anos o nosso milagre, nossa promessa. Mas nós precisamos esperar, como o pastor disse domingo, o time certo, o tempo certo para as coisas. E o quarto segredo que eu falei sobre esperar as raízes crescerem, eu coloquei essa foto aí, porque fala muito bem sobre o quarto segredo. As jabuticabeiras têm as suas raízes extremamente fortes. Olha a raiz de uma jabuticaba. Se você olhar para a árvore da jabuticaba, você fala assim, tão fraquinha, tadinha, tão frágil, tem os galhos tão fininhos, né? Tão assim. Quando você vai olhar, a raiz dela é extremamente forte. E o que nós aprendemos com isso? Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, tadinha de fulano, tão fraquinho, fulano não consegue fazer nada. Foi assim que falaram com Davi. Aquele ali vai derrubar o gigante? De jeito nenhum. Mas eles não conheciam as raízes e a essência que tinha dentro de Davi. Podem virar para você e falar que você não vai dar em nada, que você é um galho fraco, que você é uma árvore de uma jabuticaba muito fraquinha. Mas eles não conhecem a essência que dá dentro de você. Eles não conhecem a profundidade das suas raízes. Então, que as suas raízes, elas possam ser extremamente fortes. E eu falei sobre isso, se você quiser ver mais profundo, você pode olhar nos vídeos. Mas hoje eu queria falar sobre a terceira parte de você... O que você faz com uma semente? Nós vimos que nós plantamos, nós vimos que nós esperamos as raízes crescer. E a terceira parte, pode passar, Marquinhos. Desfrutar do fruto. Oh, que beleza, aleluia. Você planta uma semente esperando que ela dê frutos, esperando que você vai se alimentar daquele fruto, não é verdade? Você não planta para uma macieira, para dar um monte de maçã, você vai ficar olhando, nossa, que bonito que eu fiz. Não, você quer desfrutar daquele fruto. Então, o quinto segredo que eu aprendo aqui com as jabuticabeiras, eu não sei se você sabia disso, mas as jabuticabeiras só dão frutos na primavera e no verão. Elas não dão frutos no outono e no inverno. Elas só dão na primavera e no verão. O que você quer dizer com isso, Carol? Passa mais um slide aí para mim, Marquinhos. As 4 estações. Aleluia. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou falar de novo. Porque o Espírito Santo colocou algo muito forte no meu coração para falar sobre isso. Existem 4 estações. Aqui no Brasil, a gente não tem elas muito específicas e muito fortes e firmadas. Mas quais são as estações? Primavera, verão, outono e inverno. Só que tem características que definem essas estações. A primavera, ela é definida pelo quê? Pelas flores. Você já viu quando você começa a namorar? Que tudo são flores. Ai, o céu é azul, o mar é azul, a cadeira é azul. Tudo é flor, né? Tudo assim, uau. Tananana. Você anda assim, né? Nas nuvens. Tudo é lindo, tudo são flores. Você está naquele primeiro amor. E a primavera fala sobre flores. Eu coloquei aqui que a primavera é a estação das flores. Uma estação linda, tudo são flores, tudo está nascendo, primeiras plantinhas, reflorescimento, recomeço. Engraçado que, se você for ver a árvore no outono, você vai ver que ela está sem frutos, sem flores, sem nada. Quando chega a primavera, você vê que há ali um recomeço. O processo se inicia novamente. Começa de novo.
Então, na primavera, é um tempo de que você está naquele primeiro amor. Na nossa vida espiritual, a estação primavera é aquele momento que você fala assim, uau, isso é tremendo. A palavra que o pastor ministrou domingo, uau. Olha a palavra do GT, uau. Olha, tudo são flores, você está naquele primeiro amor. Só que aí vem o verão. O verão é uma estação quente, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tenso. É muito quente. E o verão é marcado pela essa quentura, por esse fervor. Você sua muito no verão, você, meu Deus, não vai chover não. Na nossa vida espiritual, sabe qual é a parte do verão? O momento do verão na nossa vida é quando você está tão cheio de Deus, tão cheio, você fala assim, pode vir o que for. Ah, é gigante? Não tem problema não, eu vou para cima dele, eu parto para cima dele. Pode vir quente, que eu estou fervendo. Não é assim? É a estação quente, você fala, essa tribulação, esse problema, quem é esse problema? Você está com tanta fé, você está tão cheio de fé, que pode vir o que for, o problema que for, que você fala assim, eu vou conseguir vencer. O que são as circunstâncias? O que são os problemas? O que são as adversidades? Maior aquilo que está em mim do que aquilo que está no mundo. É a estação que você está assim, uau! Ah! Não é verdade? É a estação quente, é a estação do fervor. Nós precisamos viver nessa estação. E aí vem o outono. Primavera, verão, outono. Isso. Aí vem o outono. O outono fala de queda de temperatura. De repente você está no verão, quente, cheio de Deus, cheio de fogo. E aí tem uma queda de temperatura. Aqui não tem muito frio, vamos dizer assim. Lá em Belo Horizonte tem mais. Aqui não tem tanto frio. Mas o outono ele é conhecido pela parte fria. Na verdade, é a parte morna, porque o inverno é a parte fria. Então, o outono não está nem muito quente e nem muito frio. Isso te lembra alguma coisa? Abra comigo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Apocalipse 3,15 diz assim, conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem é quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Forte, né? Só que muitos de nós estamos nesse período da nossa vida. A gente às vezes encontra no período de outono. Você não está nem, uau, quente no Senhor, cheio de fé, cheio de vigor, e nem está, quer saber, cansei. Você está naquele meio termo, naquele em cima do muro. Em cima do muro. E aí eu lembro de uma história que eu ouvi algum tempo atrás, que tinha um cara que estava em cima do muro, de um lado estava Deus, e do outro lado estava o diabo com um matinho na boca, cruzado, com os braços cruzados assim. E Deus do lado de cá falando assim, vem para o meu lado, vem para aqui é o melhor lugar, fica aqui comigo. Aqui é o melhor lugar, olha que benção que você vai viver, olha isso. E o diabo ali, com aquele matinho na boca, imagina a cena. E Deus falando, vem para o meu lado, aqui eu tenho bênção, eu tenho... vai ter tribulação? Vai, mas tudo isso você vai gerar frutos, você vai desfrutar dos seus frutos, e Deus falando com ele. E aí ele falou assim para Deus, mas por que eu não estou entendendo? Por que você está me convidando para ir para o seu lado e o inimigo não está fazendo nada? Aí Deus virou para ele e falou assim, porque se você está em cima do muro, você já optou pelo lado dele. Se nós estamos em cima do muro, Deus ele não quer você 99%. Deus ele não quer você 90%. Deus ele quer você por completo. Você lembra que o segredo anterior é que nós temos que ser propriedades exclusivas de Deus? Se você não sabe o que você quer, será que eu vou para a igreja? Será que eu vou para não sei o quê? Será que você está em cima do muro? O seu coração já não está no Senhor mais. Nós precisamos ter as nossas raízes fincadas nas terras exclusivas de Deus.
O inimigo ele não precisa fazer nada. Se você não decidir ir para o lado de Deus, estar do lado do Senhor, o inimigo ele não precisa fazer nada. Você automaticamente já está com o coração nele. E é isso que esse versículo diz. Você não é frio, nem você nem é quente, você é morno. Por causa disso eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é muito forte. Então a estação outono na nossa vida espiritual é uma estação péssima. Porque você não sabe o que é aquela estação. Você fala assim, ai, será que Deus me ama? Ai, ó céus, ó vida, ó, socorro. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não é verdade? E o outono é a estação da queda da temperatura. É uma estação que sucede o verão e antecede o inverno. Na nossa vida, a estação outono é estar nos permitindo sair do verão, no fervor do Senhor, para passarmos para o inverno. É uma estação onde somos mornos. E aí vem o inverno. O inverno, sim, ele é conhecido como algo gelado. É algo muito frio. Aqui nós não temos essa estação muito aqui no Brasil. Geralmente é mais em outros países. Mas a característica do inverno é algo gelado. Você vê ali pela foto, ó. É algo gelado. E na nossa vida espiritual, a estação inverno é uma estação que nós estamos tão frios que nós não acreditamos mais em nada. Deus te dá promessa e fala assim, eu não acredito que isso vai acontecer. Deus te dá sonhos e visões e fala, isso não é para mim mais. Aquela coisa que você... As pessoas estão cheias de fé do seu lado. Olha, vamos, você vai conseguir. Tem um retiro agora esse final de semana. Você vai conseguir, você pode crer até o final. Você, não tem mais jeito não. Deus trabalha nos 45 do segundo tempo. Deus pode fazer um milagre. Não estou falando só do retiro, mas na sua vida. Deus pode fazer um milagre. Mas se você se fecha totalmente para Deus, como Ele vai trabalhar no seu coração? Não, Deus, eu estou numa estação da minha vida que eu estou frio. Eu não quero acreditar, eu não sei mais em quem acreditar. São tantas decepções, são tantas tribulações, são tantas pressões que eu não vou acreditar em nada. Chega. É uma estação fria. E nós não podemos permanecer nessa estação. Às vezes nós passamos pela estação outono. Às vezes nós passamos pela estação inverno. Mas o Senhor tem para nós a estação do verão. O Senhor tem para nós a estação da primavera. As jabuticabas, elas só dão frutos na melhor estação. Sabe qual é? A primavera e o verão. E ela nos ensina isso, que nós daremos muitos frutos quando nós estivermos cheios de fé, cheios de expectativa no Senhor, com o coração queimando pelas coisas que o coração dele queima. Talvez você entrou aqui hoje e você fala, ai Carol, eu estava meio morno, eu estava meio frio. Amém, você entrou aqui dessa forma, mas você pode sair diferente. Depende de você. E tem dia que você acorda, uau, eu sou o homem maravilhoso, o homem super-homem, eu sou a mulher maravilha, cheio de fé. Tem dia que você acorda, ó céus, ó vida, por que eu acordei nesse dia? Nós somos inconstantes, mas Deus, Ele permanece constante. E se nós acreditarmos e nos apegarmos em alguém que não muda, nós não vamos mudar de estação. Nós vamos estar constantemente, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as tribulações. No verão é muito quente. É uma tribulação, né, gente? Pelo amor de Deus. Verão é muito quente. Quando eu me mudei para Niterói, eu não tinha ventilador nem ar-condicionado em casa. Eu mudei em outubro, tranquilo. Quando foi em janeiro, acho que janeiro de 2010, se eu não me engano. Gente, foi tão quente, eu não estava acostumada com isso, estava tão quente, eu não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a água do congelador, jogava na cama, jogava em mim, refrescava, e aí eu conseguia dormir. Porque era muito quente. Às vezes causa um incômodo, sim. Às vezes a sua fé e o seu período de fervor vai causar incômodo nas pessoas, sim. Porque as pessoas ao seu redor, elas não vão entender por que ele está passando essa tribulação e está rindo. Por que ele está desse jeito, está acreditando, está sorrindo, está cheio de fé, sendo que está tudo dando errado. Porque você não anda por aquilo que você vê, você não anda por aquilo que você sente. Você simplesmente anda por aquilo que você crê. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Não importa o que venha, você anda por aquilo que você crê. E se você crê, tudo é possível ao que crê. E nós devemos aprender com esse segredo da jabuticaba.
Nós devemos aprender a dar frutos em estação boa. E eu disse no outro dia, no outro segredo, que às vezes Deus cobra de nós frutos numa estação ruim. Não sei se você lembra da história da figueira, mas Jesus virou para a figueira e falou assim: eu queria comer um figo dessa figueira. E ela não tinha frutos. O que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira desde a raiz. Imagina que o Senhor venha pedir frutos de você numa estação ruim. Você não vai dar frutos para o Senhor porque é uma estação ruim? Ah, Deus, as desculpas. Ah, Deus, o Senhor me criou, não foi para dar fruto nessa estação, então eu não vou dar. O problema é seu, o Senhor me criou para dar fruto na estação tal. Não estou na minha estação, não estou na minha época, eu não tenho que dar fruto não. Nós temos e nós devemos dar frutos a tempo e a fora de tempo. Nós fomos criados como árvores frutíferas. Você não nasceu para ser um pinheiro. Qual a função, a utilidade do pinheiro? Qual o fruto do pinheiro? Qual que é? Vocês não sabem, gente. Como assim você não sabe qual é o fruto que o pinheiro dá? Qual é o fruto que o pinheiro dá? Nenhum. Porque o pinheiro não dá fruto. Qual a utilidade do pinheiro? Só para ser enfeite de Natal, né? Colocar aquelas bolinhas. Porque qual é a utilidade do pinheiro? Ele não dá nem sombra. Porque a sombra que ele dá é muito pequena. Para que serve o pinheiro? Você não nasceu para ser pinheiro. Você nasceu para ser árvore frutífera. E se você nasceu para ser árvore frutífera, você precisa dar frutos. Se você é uma árvore frutífera, você precisa dar frutos. E se às vezes as circunstâncias da sua vida vão exigir frutos de você, e você fala: não está na minha estação, para com isso. O Senhor te chamou para estar numa estação de inverno e verão. Nós devemos dar frutos em todo o tempo. Em todo o tempo. E o último segredo que eu aprendo aqui com as jabuticabeiras é que as jabuticabeiras... Volta para mim na primeira foto. O último segredo que eu aprendo com as jabuticabas ou com as jabuticabeiras, na primeira. O último segredo é que as jabuticabeiras só dão fruto no tronco da árvore. Eu não sei se você reparou, mas geralmente as frutas, elas dão na periferia. A maçã, ela dá na pontinha do galho. A uva, também. A manga, também, na pontinha do galho. A uva fica até penduradinha assim. Mas as jabuticabas, elas dão frutos coladinha com o tronco. Elas dão fruto no coração da árvore. As jabuticabeiras dão frutos no coração da árvore. Elas não dão frutos na periferia, elas dão frutos na essência. Elas dão frutos no coração. O que eu aprendo com isso? Nós não fomos criados como árvores soltas para dar frutos em qualquer lugar. A Bíblia diz que vocês que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. É o versículo que nós usamos, está lá embaixo na igreja. E isso é muito verdade. Nós devemos ser como as jabuticabas, dar frutos no coração da igreja. A igreja precisa de nós. Aí, Carol, mas a igreja somos nós somos templos do Espírito Santo. Amém. Mais um motivo de você dar frutos na igreja templo. Na igreja física. Por quê? Porque você carrega a semente dentro de você. Você nasceu para dar frutos e para estar plantados na casa do Senhor, para florescer nos átrios do nosso Deus, para florescer no coração. Sabe o que bate no coração de Deus? Eu imagino cada batida, tum, 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 tum. Eu imagino que seja vidas, 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 vidas. Quando o Senhor olhou para você, Ele imaginou vidas, vidas. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não pensou em nada mais a não ser vidas, vidas. E não sei se você sabe, mas você é a continuação do que Cristo começou aqui na terra.
Porque em João 14:12 diz que vocês farão as obras que eu fiz e obras ainda maiores. Mas para você fazer obras maiores que Jesus, você tem que ter a essência que Jesus teve. Em todo o tempo Jesus, ele falava com o Pai, ele tinha intimidade e ele conhecia o que batia no coração do Pai. E o que batia no coração do Pai era vidas. Como você pode dar frutos se não estiver conectado nos átrios do nosso Deus? O que você tem feito na sua igreja local? Agora eu vou confrontar a gente um pouquinho, a começar de mim. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, Deus, para eu falar isso eu tenho que viver. Então eu quero que o Senhor me confronte primeiro. O que nós temos feito na nossa igreja? Quais são os frutos que nós temos dado? Eu não sei se vocês todos estavam aqui sábado, mas o pastor Rony falou que nós devemos estar com o nosso... Se você não estava, assiste a pregação que está lá no YouTube, no canal da igreja. Nosso ouvido tem que estar colado no peito de Jesus, para nós ouvirmos o que está batendo no peito dele. Quais que são os sonhos do Senhor para essa igreja? Você sabe? Ah, Carol, não sei. Então por que você não busca saber? Ai, Deus, quais são os seus sonhos para essa igreja? É fácil você criticar. Ah, essa cadeira ali está fora do lugar. Ah, a Carol está cheia de pecado. Ah, o Léo está cheio de erro. Você já parou para falar assim, o que eu posso ajudar na sua vida para você crescer? Você já parou para as pessoas aqui da igreja, o que eu posso ajudar para essa igreja ficar melhor? Eu vi que a cadeira está fora do lugar. Eu posso colocar ela no lugar? Você tem dado frutos aonde o Senhor tem te plantado? Nós precisamos dar frutos. Sejam eles quais forem. Carol, mas eu não tenho chamado de pregar ali na frente. Ótimo, qual é o seu chamado? Você nasceu com propósito e de propósito. Você não veio por acaso nessa terra. As características que você tem são únicas e específicas para você cumprir um propósito único e específico. Você pode fazer grandes coisas do seu jeito na casa do Senhor. Sabe, chega para as pessoas, chega para o pastor, chega para a liderança. O que eu posso servir, o que eu posso ser útil? Eu quero dar frutos. Eu quero estar conectado na videira. As jabuticabeiras, elas só dão frutos no coração. Não tem como você dar frutos se você não estiver ligado ao coração da igreja. Ah, Carol, então quer dizer que eu só vou dar frutos na igreja? Sim. Porque você pode dar frutos no campo, sozinho. Mas se você não estiver conectado a uma videira, esses frutos vão apodrecer e não vão gerar outros frutos. Ou vão morrer facilmente. Às vezes a gente vê alguns missionários, não, eu estou lá no campo, quem é a sua cobertura espiritual? É Jesus, não tenho não. É errado, sabe por quê? Nós precisamos estar debaixo de alguma autoridade, conectados a alguma árvore. Se você é um galho e não está conectado em árvore nenhuma, qual a sua utilidade? Você vai sobreviver jogado ali no canto? Não. Galho tem que estar onde? Conectado na videira. Carol, mas a videira é Jesus. Sim. Mas nós operamos na sociedade através da igreja. A igreja é a resposta que o mundo precisa. Eu e você somos a igreja. Então eu tenho que conectar a minha parte da igreja com a parte da igreja do Léo, com a parte da igreja da Érica e com a parte da igreja do pastor. E nós vamos produzir o corpo de Cristo e dar frutos. Imagina um pé andando sozinho. Se você visse um pé andando sozinho, o que você ia pensar? No mínimo, isso é estranho. Ou você ia sair correndo e gritando, meu Deus, estou vendo um fantasma. É assim que você é quando você não está conectado na igreja. Você é um pé, você é um braço, você é a boca, você é o nariz. Imagina você andando sozinho por esse mundo. Sem nenhuma cobertura, sem estar com raízes. A Bíblia fala daquela passagem, Jesus contando para os discípulos, das sementes que foi lançado numa terra que não tinha profundidade, caiu sobre solo pedregoso e não deu frutos, porque não tinha como dar frutos. Outra semente caiu sobre no solo superficial, não deu frutos por quê? Porque não tinha profundidade, não tinha raízes. Mas a que deu frutos, ela caiu em terra fértil. Ela conseguiu dar frutos por quê? Porque ela encontrou um terreno fértil. Nós precisamos estar conectados numa terra fértil, para as nossas raízes crescerem e para que possamos dar frutos. E o fruto nada mais é, sabe o quê? Para alimentar outras vidas.
O seu fruto, às vezes, não é só para você. Na maioria das vezes, é para alimentar outras vidas. Então, para de ser egoísta. Para de olhar para o seu umbigo e falar assim: eu não quero conectar em igreja nenhuma porque eu já sofri tanto com isso. Para de ser egoísta. Você nasceu para alimentar outras vidas. Tem vidas morrendo porque não conhece o amor de Jesus, porque você é tão egoísta e olha para o ministério do umbigo. Oh, meu umbigo, que bonitinho, coitado, né? E começa a alimentar as suas raízes podres, em vez de se firmar em raízes férteis. O último segredo que eu aprendo com a jabuticaba é esse. Nós precisamos dar frutos no coração. No coração, na essência. Na essência. E nós precisamos dar frutos aqui na igreja. Se essa não é a sua igreja, dê frutos na onde você foi plantado. Mas não seja uma árvore igual daquelas árvores de desenho. Não tem Senhor dos Anéis, aquelas árvores que andam por aí, meio estranhas, não tem? Eu imagino, qual o fruto que essa árvore vai dar? Ela não tem raiz. Ela até tem umas raízes bem grandes, mas elas não estão nas terras. Já viu? Elas andam assim, igual aqueles monstros. Qual a sua raiz? Aonde o Senhor tem te plantado? O Senhor tem te chamado para dar frutos. Frutifique aonde Deus te plantou. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Daqui a pouco a chuva não vai deixar eu falar. Está falando mais alto que eu. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e eu vou orar. Para que essas verdades, esses segredos da jabuticaba estejam impressos no seu coração. Firmados no seu coração. Nós podemos aprender com as jabuticabas. Você vai sair daqui saindo pelo menos 6 segredos de uma árvore normal que se aplicam à sua vida. E os 2 últimos que nós aprendemos hoje é que nós precisamos dar fruto na estação correta. As jabuticabeiras, elas são especiais porque elas escolheram dar frutos na primavera e no verão. Na sua vida, você escolhe qual estação você vai passar. Carol, eu estou passando por inverno e está tão difícil. Decida hoje levantar a sua cabeça, se encher de fé e falar: eu vou voltar para a estação da primavera. Eu vou voltar para a estação do verão. Eu vou voltar para a essência e para o fervor, para o primeiro amor. Decida hoje sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de ousadia. Decida hoje estar plantados na essência, no coração dessa árvore, no coração do Senhor. Decida hoje estar cheio de Deus, inclinado no coração dele para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois elas são vida para quem a encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Que possamos guardar o nosso coração, que é da onde que flui as nossas vidas, pertinho do coração do Senhor. Que a gente possa ter intimidade tamanha com o Senhor, que nós vamos ouvir a batida do coração dele. E ele vai revelar para você os segredos que estão no coração dele antes de outras pessoas saberem. É isso que eu quero para a minha vida. Deus, quais os seus sonhos para essa situação? Qual a sua visão dessa situação? Quais os seus sonhos para a minha vida? Quais os seus sonhos para este lugar? Quais os seus sonhos para essa igreja, para esse país, para essa cidade, para esse bairro? Eu quero saber, eu quero ser participante disso. Deus, eu quero que o Senhor revele a intimidade do seu coração para o meu coração. E não tem como você descobrir isso se não tiver intimidade. Se você não ganhar tempo na presença de Deus, orando, buscando. Sabe, evangelho é sacrifício.
Muitas vezes nós não temos tempo para parar para falar com o Senhor. Por isso que você não tem tempo de viver as grandes coisas do Senhor. Nós precisamos às vezes sacrificar algumas coisas. Estar disposto a perder algumas coisas. Que a Bíblia diz que se a árvore cresce e ela não dê frutos, é melhor podar desde a raiz. Se tem algumas coisas que estão crescendo na sua vida e não estão dando frutos, tire. Poda desde a raiz para que possa crescer e dar mais fruto ainda. Talvez é uma amizade, talvez são pensamentos errados, não interessa o que seja. Se não está produzindo frutos, decida tirar, decida limpar. Sacrifício mas nós precisamos abrir mão de algumas coisas para que nós possamos viver grandes outras coisas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, Espírito Santo, eu te peço que essa palavra venha estar impregnada nos nossos corações, que possamos sair daqui não somente como ouvintes, mas como praticantes da sua palavra, que possamos aprender, Pai, com uma árvore tão normal como a jabuticaba, mas que possui segredos tão fortes para as nossas vidas. Deus, que possamos sair daqui, Deus, praticando aquilo que nós ouvimos nessa noite, a começar de mim. Deus, que possamos estar com o ouvido inclinado no teu coração, para ouvir, para sentir o pulsar do Senhor, para ouvir as batidas do teu coração. Deus, revele a nós quais são os seus sonhos para os lugares que o Senhor irá nos plantar. Quais são os seus sonhos para nós? Quais são os seus sonhos para as pessoas ao nosso redor? Nos ensina, Pai, a ser árvores frutíferas que alimentam outras vidas, que não são egoístas a ponto de pensar somente em si, mas que alimentam outras vidas. Nos ensine, Senhor, a dar frutos na estação correta, a andarmos em todo o tempo na estação correta. Pode vir a tribulação que for, não vai ser fácil, porque o Senhor disse que não seria fácil. Ao contrário, o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Deus, eu sei que não vai ser fácil, mas é necessário e é possível. Nos ensine a viver na estação correta. Nos ensine, Deus, a dar frutos na essência. Nos ensine a ser frutíferos na nossa igreja local, com o irmão do nosso lado, na nossa casa. Nos ensine a ser frutíferos na nossa casa, na nossa família, na nossa faculdade, no nosso trabalho, aonde que o Senhor nos plantou. Nos ensine a ser frutíferos, Deus. Porque se nós não dermos frutos, qual é o sentido da nossa vida? Deus, nos ensine a ser frutíferos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite o Senhor venha dar uma unção nova sobre essa igreja. Uma unção nova, um óleo fresco e um vinho novo sobre cada um de nós. Sobre a liderança, sobre o pastor Filipe, a pastora Renê. Que o Senhor venha cobrir as nossas vidas, a vida de cada membro, a vida de cada pessoa que irá se tornar membro. De ousadia, de intrepidez. Que cada pessoa que pisar aqui entenda o seu propósito específico. E que elas possam viver 100% daquilo que elas foram chamadas para fazer. Deus, não nos deixe nos ver nem além nem aquém do nosso chamado, mas nos vermos à altura daquilo que o Senhor nos criou para ser. Ah, Deus. O Senhor me deu uma visão ontem, quando eu estava orando pela nossa igreja. E eu não sei se você já teve o privilégio de ir numa represa. Eu não sei se você já teve. Eu tive na minha época de escola, quando eu estudava, eu fui numa represa. E quando os portões estão fechados, as pressões das águas são muito fortes. E a pressão vem, e a pressão vem, e os portões estão ali, firmes. Só que no momento que os portões são abertos, a água começa a fluir de uma tal força, com uma unção tão grande, traz para a sua vida.
A água começa a fluir de uma tal força que se você experimentar fechar o portão vai estourar. Eu creio. Enquanto eu estava orando pela igreja, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Que muitas coisas tentaram prender o fluir das águas do Senhor. Muitos portões foram colocados, muitas tribulações. Você vê que na época da pastora Renê, a igreja estava indo tão bem. Aí teve que acontecer o caso com ela. E a igreja se uniu. Era o momento da igreja afundar. Mas a igreja se uniu em oração. E não deixou que as pressões parassem. Mas o Senhor ministrou algo no meu coração ontem. Que está vindo um novo tempo. Um novo momento sobre a nossa igreja. E esse tempo, esse momento, é com você. Você não está aqui por acaso. Não existe coincidência para o Senhor. Existe Jesuscidência. Se você está aqui, tem um propósito. E está vindo um novo tempo, um novo fluir. E se os portões se fecharem, coitados deles. Porque a pressão da água é tão grande. Tão grande. Tão grande. Que não tem portão de ferro, de aço, do que for. Que vai paralisar o fluir daquelas águas. E é como se eu enxergasse nitidamente. Os portões estão sendo abertos. As águas estão começando a fluir. E nada vai poder parar o fluir do Senhor neste local, na sua vida, na nossa vida, nessa igreja. Pode vir o que for. Se você estiver firmado na rocha, firmado no Senhor, firmado em algo inabalável, pode vir a pressão que for, nada vai parar o fluir dessas águas, nada. Ou você entra nesse fluir, ou você entra nesse fluir. Não tem outra opção, porque se você estiver ali olhando, você vai junto. Porque o fluir do Senhor é algo tão bom, é algo tão maravilhoso, que Ele nos leva sem nós percebermos. É um fluir. E a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Esse fluir vai começar de você. O romper desses portões começa de nós. Se nós não unirmos a nossa fonte com a fonte do nosso irmão, nós seremos uma fonte. Mas se eu junto com você unir as nossas forças,